Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Tudo bem? Quem está vindo pela primeira vez esse grupo de oração, levanta a mão, faz favor. Sejamos todos bem-vindos. Vamos aplaudir aqueles que estão pela primeira vez aqui no nosso grupo de oração. A primeira de muitas outras vezes que você voltará nessa igreja todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Sou o Ellison, sou padre, sou da comunidade de Canção Nova, vivo em Fátima juntamente com os meus irmãos. Hoje saímos lá de Fátima para estarmos aqui com vocês. E gostaria, se você trouxe a sua palavra, a Sagrada Escritura, vamos abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. O tema dessa palestra, dessa pregação, dessa partilha, porque é uma pequena partilha mesmo, porque o principal do grupo de oração é a oração. A palavra nos motiva a oração, né? Nós já rezamos, já cantamos, daqui a pouquinho Jesus, aquele que reza por nós, aquele que derrama o Espírito Santo sobre nós, estará no altar. Nós rezaremos, nós oraremos muito mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ou melhor, capítulo 1, versículo 4. A partir do versículo 4, diz assim para nós: no decurso de uma refeição que partilhava com eles, Jesus ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem lá o prometido do Pai, do qual disse ele: me ouvistes falar? João batizava em água, mas dentro de pouco tempo vós sereis batizados no Espírito Santo. Estavam todos reunidos quando lhe perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade, mas ide receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, esse livro que é chamado de livro dos Atos dos Apóstolos, ou poderia se chamar também livro da ação do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, porque tudo que nós constatarmos aqui neste livro é a ação do Espírito Santo. E Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e deu para eles esta ordem: olha, não vos afasteis de Jerusalém, mas que esperassem lá o prometido do Pai. O Espírito Santo ele também é chamado de o prometido, ou é chamado de a promessa. E se nós olharmos a Sagrada Escritura, o livro de Joel dizia assim: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que sigais meus estatutos. Depois, Jesus, no livro no Evangelho de São João, diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. O Evangelho de São Lucas: permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Depois, o próprio livro do Atos dos Apóstolos que nós escutamos, dizia que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, até chegar este tempo, o Espírito Santo é para nós o prometido. Tantas promessas as pessoas fazem para nós, Inclusive nós estávamos no tempo de eleições aí em Portugal. Tantas promessas os políticos nos fazem. Vamos ver se eles cumprirão ou não. Mas o que Jesus nos promete, Ele cumpre. Então Jesus disse que eles não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem essa promessa se cumprir. O derramamento, a força do Espírito Santo. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, o Espírito Santo ele já foi derramado em Pentecostes sobre os apóstolos. Ele foi derramado sobre nós no dia do nosso batismo. Ele foi derramado sobre nós no dia do sacramento da Crisma. Ele é derramado sobre nós em cada Eucaristia. Não sei se você sabe, o lugar de Pentecostes por excelente, de ação do Espírito Santo, de derramamento do Espírito Santo é na Eucaristia. Por 2 vezes o sacerdote impõe as mãos
invoca a ação do Espírito Santo. Uma é sobre o pão e o vinho, outra é sobre nós. Por isso que não se afastar de Jerusalém, não se afastar da igreja, não se afastar dos sacramentos, porque nos sacramentos constantemente Jesus derrama sobre nós essa ação do Espírito Santo. Ele cumpre as promessas dele. Mas só que infelizmente, como dizia um santo na igreja, o Espírito Santo é o grande desconhecido, aquele que devemos conhecer melhor. No livro dos Atos dos Apóstolos, tem até mesmo uma comunidade onde Paulo chegou e ele perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Olha, e responderam para Paulo: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. O Espírito Santo, infelizmente, no nosso tempo também é um desconhecido. Muitos conhecem o Pai do céu, mas conhecem o Pai do céu como um velhinho bravo, um velhinho cansado de estar lá no céu, rabugento até falar chega, que parece que o tempo todo está mandando trovões, guerras, maldições sobre nós. Muitos conhecem o Pai assim. Alguns conhecem Jesus, o Salvador, morreu na cruz, mas conhecem o Jesus da sexta-feira da paixão. Muitos ficaram na sexta-feira da paixão, não experimentaram ainda o Jesus Cristo vivo, ressuscitado, o que nos promete e o que realiza. E o Espírito Santo, nem sequer escutamos falar de Espírito Santo. Mas hoje é o dia de nós escutarmos sobre o Espírito Santo, e hoje é o dia de nós também experienciarmos o Espírito Santo, a sua ação, o seu poder, e aquilo que nós escutávamos: mas ides receber uma força, a do Espírito Santo. Você quer receber essa força hoje? Sim ou não? Você precisa dessa força? Será que precisa mesmo? Meus caríssimos irmãos e irmãs, o tema é exatamente este: ide receber uma força. Tem uma força que não vem pelos remédios, por mais que eles nos façam bem. Tem uma força que não é lá no ginásio, puxando peso, que nós receberemos. Recebemos também o nosso físico que precisa, mas não é dessa força. Tem uma força que muitos recebem quando bebem, se embriagam. Já viu que muitas vezes a pessoa bêbada tem força, é engraçado, né? Infelizmente, em muitos lares, a violência doméstica, muitos que se embriagam, chegam em casa e têm força para bater na mulher, nos filhos, mas não é essa força que nós queremos receber. Tem uma força, meus caríssimos irmãos, que quer ser derramada sobre nós e que nós necessitamos muito. Vocês, o Padre que está falando agora, a força do Espírito Santo. Quando a gente perde uma ente querida da nossa família, a gente precisa dessa força do Espírito para nós sermos consolados. Quando o matrimônio parece que vai desmoronar e a gente não sabe o que vai fazer, a gente precisa dessa força do Espírito Santo para nos ajudar a erguer a nossa casa. Quando alguém nos ofende, eu não sei se todo mundo aqui já é santo, que nem essas imagens que estão nessa igreja, e você pode fazer o que quiser com elas, que elas não sofrem ação nenhuma. Mas nós que somos pessoas, belisca um pouquinho, você puxa um pouquinho o pelo do seu braço aí, ó. Dói, não dói? Quando alguém nos ofende, nos critica e assim por diante, tem uma força que é para nós perdoarmos, que nós não temos. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo. Tem uma força que nós precisamos, que é uma força que, como dizia e que canta, né, belamente uma irmã de comunidade, a Rogerinha, há uma força, um poder sobrenatural, uma força que não vem daqui, vem do céu. Tem uma força que eu já falei para vocês, tem uma força que é da própria terra, que nós experimentamos essas realidades que eu falei para você, mas tem uma força que não vem daqui. Essa força, meus caríssimos irmãos e irmãs, é uma força que vem do céu, para nós sabermos educar os nossos filhos, para nós podermos nos levantar todos os dias cedo e enfrentarmos a vida. E tem muitos que dizem assim: como eu consigo? Por nós mesmos nós não conseguimos. Nós precisamos dessa força, a força do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: João batizou em água, mas dentro de pouco tempo melhor dizendo, mas eu poderia dizer, dentro de pouquíssimos minutos, vós sereis batizados no Espírito Santo. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra batismo. A palavra batismo significa mergulho, afogamento. Então Jesus está dizendo: daqui a pouquinho vós sereis afogados.
mergulhados no Espírito Santo. Aí nós poderíamos dizer: padre, a palavra que foi usada aqui foi batismo. Eu já sou batizado. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Que dia você foi batizado? Aquele dia que você foi mergulhado, aquele dia que você foi afogado, morreu uma criatura velha, nasceu uma criatura nova. Criatura não, um filho de Deus amado. Mas aqui Jesus não está dizendo do batismo sacramental. Jesus está dizendo de uma palavra que diz efusão. Mas a melhor palavra mesmo é essa: mergulho. Vós sereis batizados, vós sereis mergulhados no Espírito. Gente, o meu coração já deseja profundamente essa experiência essa noite, de ser mergulhado em Deus, de ser inserido na vida de Deus, de nadar ali em Deus, de ser curado. Por isso que Jesus fala batismo, porque nesse mergulho, quando a gente mergulha, não tem uma parte do nosso corpo que não é encharcada. O cabelo, o fato de banho, tudo fica bem molhado, bem encharcado. Por isso que Jesus diz: vocês serão batizados, mergulhados. Esta noite, meus caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos mergulhará nessa água do Espírito Santo. E quem está doente, nessa noite, o Senhor quer sarar as suas feridas. Jesus quer curar as enfermidades. Por isso que é um mergulho. Quem está doente psicologicamente, Jesus também quer conceder essa graça. Quem se sente fraco, Jesus quer conceder essa graça. Sereis mergulhados, batizados no Espírito Santo. E como o Senhor mesmo prometeu: mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Jesus não nos engana. E toda palavra proclamada, essa palavra no hebraico, ela significa dabar. Dabar diz de uma palavra ação. O que eu estou falando com vocês, meus caríssimos irmãos e irmãs, é comunicação de ideias, são pensamentos, são leituras, são experiências que eu fiz. Mas a palavra de Deus é diferente da palavra humana, por isso que ela é dabar. Palavra dabar significa palavra ação. Ou seja, quando essa palavra ela é proclamada, porque a palavra de Deus, ela já vai realizando. Ela realiza. No livro do Gênesis diz assim: Deus falou e passou a existir. Deus disse e as coisas foram feitas. A mesmíssima coisa, porque a palavra de Deus, e São Paulo diz que é uma palavra viva, eficaz, que penetra, que age, que nos cura, que nos transforma, que nos liberta. Esta palavra está sendo proclamada essa noite. Mas ides receber uma força. Você não sairá daqui dessa igreja como você entrou. Você não voltará para sua casa da mesma forma. O Senhor não nos engana. Você receberá essa força do Espírito Santo para perdoar, para amar, para rezar. Tem dia que nós estamos fracos para a oração, porque nós temos um corpo. Tem dia que o nosso corpo não quer rezar, mas aí é a hora que nós vamos receber essa força. Ides receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Mas essa força do Espírito Santo não é só para dizer: estou cheio de Deus, que maravilha, que alegria. Não, para que você possa ser testemunha de Deus. Este mundo que nós vivemos, essa cidade, a sua casa, o lugar que você trabalha, os seus amigos, os seus familiares, precisa que você seja testemunha de um Deus que não ficou na sexta-feira da paixão. Nós precisamos ser testemunha de um Deus que está presente no meio de nós. Quando o sacerdote diz assim: o Senhor esteja convosco, o que nós repetimos? O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está. Por que parece que Deus está longe? Essa força do Espírito Santo que nós recebemos, meus caríssimos irmãos e irmãs, não somente falar da boca para fora, é de fato fazer essa experiência de um Deus que está vivo, um Deus que está ressuscitado, um Deus que não somente ficou na cruz, mas que está no meio de nós. Esse Deus que está no meio de nós, meus caríssimos irmãos e irmãs, não é um Deus fraquinho, é um Deus que atravessa paredes, é um Deus que multiplica pães, é um Deus que levanta os mortos, é um Deus que nos ajuda a perdoar. O Senhor esteja convosco. Ele está aqui, no meio de nós. Onde dois ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele está. Ele está quando nós oramos. Ele está. Você tem um Deus que te ama e que está tão perto de você. E é tão bonito que o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, a experiência que ele fazia desse Deus que está no meio de nós,
e que quem o torna vivo e que faz com que ele atue no meio de nós é o Espírito Santo. O Padre Jonas, um senhor Jonas Abib, que fazia a experiência de um Deus vivo, ele cantava assim: tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes adorar o teu Senhor. Olha, gente, Ele está perto. E às vezes a gente diz que Ele está lá no alto, está na escuridão que eu não vejo. O Espírito Santo derramado no meio de nós, que faz de nós testemunhas de um Deus que está perto de nós e caminha conosco, e que nós até mesmo podemos tocá-lo. Um Deus que eu posso tocá-lo, um Deus que eu posso falar com Ele, um Deus que eu posso dizer das minhas necessidades, eu posso tocar, porque acima de tudo, meus caríssimos irmãos, aquele Deus que está ali no sacrário é um Deus de coração aberto. Por isso que eu posso tocar. Quando Ele ressuscitou, Ele falou para Tomé: toca, eu estou vivo, experimenta, Tomé, toca. Um Deus que o Espírito Santo me leva a dizer: Ele está vivo, que até mesmo eu posso tocar no Senhor. Ele está perto de mim e é um Deus de coração aberto. Daí, meus caríssimos irmãos, no Catecismo da Igreja Católica, no número 729, diz assim: é somente quando chega a hora em que vai ser glorificado que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão um cumprimento da promessa feita aos apóstolos. Jesus já morreu, sim ou não? Ressuscitou? Então agora é a hora de derramar o Espírito Santo. E Ele tem derramado o Espírito Santo, e nós só fazemos parte dessa corrente de graça que São João Paulo II chamou, que é o Pentecostes perene, que acontece nos grupos de oração, que acontece também quando nós nos reunimos. Então torna a dizer: depois de sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos apóstolos. O Espírito de verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Eu gosto muito desse momento aqui, desse parágrafo. O Pai que escuta Jesus pedindo o Espírito Santo para nós. Eu vou tornar a repetir: o Espírito de verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Karine, não vou ficar aí, minha filha. Nesta hora, Jesus está lá diante do Pai. Para a Karine, Pai, ela precisa do Espírito Santo, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre ela. Pai, eu estou te pedindo sobre ela o Espírito Santo. Pai, ela precisa. Pai, ela necessita. O Senhor sabe do que ela tem vivenciado, quais são as experiências que ela precisa fazer. Ela precisa crer mais, ela precisa ter mais esperança, ela precisa amar mais. Pai, derrama o Espírito Santo sobre ela. Gente, neste momento, lá no céu, Jesus está diante do Pai clamando: Pai, derrama sobre eles que estão nessa igreja. O catecismo da Igreja Católica não nos engana também não, meus irmãos. Eu vou tornar a repetir para você acreditar. O Espírito de verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai. O Pai dará para nós essa noite o Espírito Santo a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Por isso que nós dizemos: Pai, em nome de Jesus, dai-nos o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Eu já falei para que você precisa do Espírito Santo. Então Jesus, Ele pedirá ao Pai por nós, e o Pai enviará, o Espírito virá, nós o conheceremos, Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco, Ele nos ensinará tudo. Ele nos ensinará tudo, meus irmãos, e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse, e dele dará testemunho. Nós seremos conduzidos à verdade inteira e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confundi-lo-á em matéria do pecado, de justiça e de julgamento. Para nós encerrarmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes,
encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou vindo do céu um som comparável de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Vieram então aparecer umas línguas à maneira de fogo. Eles estavam todos no mesmo lugar com a Virgem Maria, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz: então viram aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos lá, bem ordenado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas teve um que ficou tão cheio do Espírito Santo. Não sei se vocês sabem quem é esse que ficou tão cheio do Espírito Santo. Pedro. Dizia que Pedro estava de pé naquela manhã de Pentecostes. Vocês se recordam como Pedro estava antes da ressurreição de Jesus? Um Pedro que teve medo de uma empregada, gente. Um Pedro que negou Jesus. Pedro estava de pé, pregando a palavra. E porque ele estava tão cheio do Espírito Santo, diz-nos a palavra, que naquele dia, ele, pela palavra de Deus pregada, proclamada, ele converteu mais de 5.000 pessoas, uma única manhã. Um Pedro caído, um Pedro levantado pelo Espírito Santo. Um Pedro medroso, um Pedro corajoso, porque é isso que o Espírito Santo nos dá: coragem para enfrentarmos a vida, coragem para falarmos de Jesus. Um Pedro de pé, ousado, um Pedro que somente a sombra dele passava e curava os doentes. Um Pedro que era tão pobre materialmente, mas tão rico de Deus. Se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, vai perceber que Pedro, quando ele chegou no templo, tinha um homem lá que pedia esmola. Ele dizia: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar agora. Levanta, em nome de Jesus, anda. Um Pedro que causava felicidade nas pessoas. Eu não sei por onde você tem passado, se você tem levado a alegria de Deus. Se as pessoas se alegram quando você chegou a fulana de tal, que bom que ela chegou. Ou se as pessoas saem correndo. Pedro, na sombra dele, curava as pessoas. Pedro, onde ele chegava, as pessoas ficavam felizes. Que bom que Pedro chegou. É um homem de oração, é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo. Você quer isso para a sua vida ou não? Ou você só se contenta dizendo assim: não, tá bom, chegou uma pessoa boazinha, não fala mal de ninguém, mas não faz diferença em nada. Não é somente para isso que nós vemos esse mundo, meus irmãos. Nós estamos aqui para darmos testemunho de um Jesus que está vivo, está presente no meio de nós. Você quer experimentar isso, sim ou não? Sim. Você quer receber esse poder nessa noite? Sim. Sim? Então você pode ficar de pé, por favor. O Pai vai expor o Santíssimo, a Karine vai nos conduzir na oração. Mas recebereis uma força, sereis batizados no Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Jesus, nós estamos clamando agora pelo Teu nome, Senhor Jesus. Nós estamos clamando agora na Tua presença. Tu que és o batizador, Tu que és o mergulhador de cada um de nós no Espírito Santo, derrama, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Abra suas mãos agora, estenda aqui nossos corações. Ele quer manifestar vivo também com você. Ele quer manifestar um Deus que está próximo de cada um de nós, que nós podemos tocá-lo. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre toda esta igreja, sobre aqueles que vieram pela primeira vez, sobre aqueles que já te experimentaram. Mas nós queremos fazer uma nova experiência, uma experiência de um novo amor, de um novo ardor, de um novo Pentecostes. Vem Espírito Santo, cante, vem Espírito Santo. Espírito Santo, com Teu poder.
Amém. Vamos aplaudir nosso Senhor.